Eu montei aqui para vocês uma aula sobre as grandes navegações. Bom, vamos lá então. Preparei para vocês a aula sobre grandes navegações. Também é conhecido como expansão marítima, tá? É a mesma coisa, é a mesma aula, é a mesma época, tá? Nós estamos falando da era moderna, então nós estamos falando ali do Renascimento, nós estamos no mesmo período também da Reforma Protestante, que é quando as pessoas voltam a ter contato com a ciência, voltam a ter contato com o conhecimento da Grécia Antiga, ciência da Grécia Antiga também, e aí começa a questionar, né? Volta a questionar as coisas do mundo, né? E nós temos, então, esse período das grandes navegações. Ela surge neste momento porque é quando eles quebram um pouco os dogmas da Igreja Católica, né? A Igreja Católica dizia que a Terra era plana, que o oceano era cheio de monstros, de perigos, né? E então as pessoas não tinham coragem de avançar em alto mar. Até que chegou o nosso grande conhecido Cristóvão Colombo, que desafiou tudo isso e achava que a Terra era redonda. Ele era um navegador genovês, lá da Itália, e a Itália não era um país formado ainda, e ele foi, então, na Espanha, que já era um país formado, que tinha condições de financiar a viagem dele. Né? Ele vai num jantar para convencer o rei, não convence o rei, a rainha se convence das ideias dele, né, das teorias que ele utiliza, e financia ele sem o marido saber. Quando conquista, quando consegue chegar no México, acreditando que estava nas Índias, né, ele consegue fazer, então, da América Latina um império espanhol. Tá? Então, qual que era a ideia do Cristóvão Colombo? Ele achava que a Terra era redonda como uma laranja. Ele até pega a laranja na mão na hora da janta, né, do convencimento. E ele fala que se ele saísse da Europa, no globinho pequenininho, ele saísse aqui da Europa, né, ele conseguiria chegar, dando a volta aqui para o oeste, né, ele chegaria nas Índias. Estava correto na teoria, só que ele não imaginava que no meio do caminho tivesse a América. Tá? Ele não sabia disso. O meu globo é plano, olha que legal. Isso aqui é um misto de ciência e igreja católica. É um globo redondo, mas ele é plano também. É o único que eu tenho em casa. Que vergonha, gente. Professor, você tem esse aqui globinho em casa? E a ideia dele não estava errada. Realmente, Terra redonda, indo para o oeste, ele conseguiria chegar nas Índias, só que no meio do caminho tinha só um continente, e isso ele não esperava. Ele achava que o mundo fosse menor, ele achava que o globo fosse menor. Tá? Ele não estava errado nas suas teorias, só nos cálculos. Aqui eu trouxe para vocês um mapa da época, tá? Depois, após o descobrimento, de como eles achavam que era a América. Tá? Algumas coisas até lembram o mapa de hoje, mas tem algumas coisas aqui que distorcem, né? E aqui você vê o lado esquerdo do mapa lá em cima, né? O objetivo que eles queriam, que é a Índia. Não está proporcional o mapa, né? A Índia não ficaria aqui em cima, né? Onde está a Índia aqui seria a Rússia, mas eles não tinham conhecimento disso na época. Uma tentativa aí de demonstrar como seria o mapa. E aqui no meio do Oceano Atlântico você vê aqui a bandeirinha espanhola, para demonstrar que aqui é meu território, né? Demarcação. E aqui tem uma caravela. Caravela pequenininha. Aí eu coloquei quais são os fatores que favoreceram as grandes navegações. Tá? Primeiramente, a formação do absolutismo, que é o poder centralizado, o poder absoluto dos reis. Tá? Essa centralização política ela foi necessária para que houvesse as grandes navegações, porque é necessário você montar uma expedição com várias caravelas, com várias pessoas, tem que ter dinheiro, né? São vários meses ao mar, você tem que conseguir abastecer essa caravela, essa nau. Então, é necessário, né, um poder centralizado, e aí, no caso, o poder do rei. Tá? Esse poder centralizado é um poder que a gente conhece hoje como os três poderes. Tá? O executivo, o legislativo e o judiciário. Isso aqui na mão de uma pessoa só. Hoje, na democracia, na república que nós vivemos, é dividido para várias pessoas. Nessa época, o poder era todo absoluto do rei. Então, o poder executivo de administrar o país, poder legislativo de fazer as leis, poder judiciário de julgar as leis. Então, o rei administrava, fazia as leis e ele mesmo julgava. O problema disso é que, em alguns momentos, a gente tinha leis absurdas e abusivas. Né? Teve um rei na Inglaterra que determinou, né, legislou, que seria proibido cortar a unha do dedão do pé direito na noite de segunda-feira.
né? É uma lei que não tem serventia prática. E segundo, Oxi, e quem que vai fiscalizar isso? Né? Não tem sentido. que louco. É, Se a pessoa for teve... entrar, ninguém vai saber. Não, exatamente. E assim, o que que isso favorece a população? O que que isso traz de benefício? Nenhum, né? Nada. Nada. Teve um outro, eu acho que foi Nero, se não me engano, na Roma Antiga, imperador, que ele nomeou o cavalo dele como conselheiro da cidade. Então você ela se aconselhar com o cavalo dele. Também, ótimo isso, sensacional. Se bem que às vezes pode aconselhar melhor que muita gente. Mas enfim, então, quando você tem os três poderes na mão de uma pessoa só, ela pode abusar do poder e pode fazer leis absurdas e abusivas. Tá? Teve um rei também que legislou de que se você fosse casar, tinha que pedir permissão a ele. Sabe? E aí, supondo que o rei não vai com a cara, né, do rapaz que está pedindo autorização para o casamento. Aí ele não vai permitir. Né? Ou então, o rapaz se casaria com a moça com quem o rei era apaixonado, né? Aí ele iria atrás, porque ele faz o julgamento. Então, não é favorável você ter, né, todo o poder na mão de uma pessoa só. Para a época, isso foi importante, né? As grandes navegações, ela só aconteceu por conta do absolutismo. Mas, depois de um tempo, muitas pessoas perceberam que o absolutismo ele era um pouco abusivo, tá? A gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de uma época e para aquela época um sistema funcionava, tá? O segundo fator que eu coloquei para vocês é a prática econômica do mercantilismo. Na última aula de história, o professor começou com uma pergunta que eu achei assim meio absurda, né? Porque não foi trabalhado isso com vocês, para você te pergunta, mas eu entendo por quê. Ele começou a aula perguntando o que é capitalismo. É uma pergunta complicada para um sétimo ano, porque vocês não aprenderam ainda mercantilismo. O mercantilismo ele é o berço do capitalismo. Tá? Eu montei um slide só sobre mercantilismo para vocês compreenderem. É uma prática econômica que foi necessária na época, né, e que deu esse favorecimento para as grandes navegações. Tá? Isso eu explico logo em seguida, eu tenho um slide só para isso. Outro fator importante foi a formação dos Estados nacionais. Então, Portugal e Espanha são os primeiros países na Europa a se formar enquanto Estado, um país, tá? Com legislação própria, com um rei, tá? Com moeda. E isso foi importante para as navegações, porque é um país formado, eu consigo tripulação, eu consigo dinheiro, eu consigo formar ali a expedição para sair, né, ao mar. Tá? E outro fator também é a utilização da ciência. Por quê? Porque eu preciso saber de matemática, eu preciso saber de física, eu preciso saber usar o astrolábio, a bússola, né? A bússola eles vão descobrir na China, uma das ilhas da China que eles vão descobrir. Então, tem vários instrumentos de navegação que eles têm que saber usar. E é no Renascimento que eu tenho o retorno de alguns instrumentos e o nascimento de novos instrumentos de navegação. Então, é importante eu saber disso para conseguir navegar. Tá? Lembrando que essa época não tem motor. Eu tenho que utilizar o vento a meu favor e as correntes marítimas. Então, eu tenho que ter conhecimento. A ciência é importante. Então, para conseguir ir para as Índias, né, existiam dois caminhos na época, eu tenho que ter conhecimento de como eu faço para atravessar qualquer caminho que eu escolha, né? Eu tenho que ter conhecimento para saber como eu vou atravessar. Né? E aí eu tenho muitos problemas ao longo do caminho, então o uso da ciência é importante. Tá? Então agora eu separei os slides para vocês entenderem por partes os fatores que levaram às grandes navegações. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Não. Então tá. Qualquer pergunta, vocês, por favor, me interrompam, tá? Estou à disposição. Bom, então o absolutismo é a concentração do poder na mão dos reis. O poder executivo, legislativo, judiciário. Executivo administra, legislativo faz as leis e judiciário julga. Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, né, criar impostos, fazer leis, declarar guerras e aos outros reinos. Nós temos esse momento na Europa, um pouco antes do absolutismo, que é a Idade Média. E como que era a Idade Média? As pessoas moravam em feudos. Como que é um feudo? É igual vocês assistem no Pica-Pau. Eu adoro o Pica-Pau porque ele referencia muita coisa para mim. O Pica-Pau eles mostram lá o castelo, aí tem um fosso em volta, com jacaré, crocodilo, aí tem a ponte, né, levadiça,
Aí quando ele entra no castelo, sempre tem lá a armadura de um cavaleiro. É assim o feudo, tá? Então, Eu já vi esse daí. Já viu esse episódio? Já. É igualzinho, é assim que era na Idade Média. Tem um também do Pica-Pau que é o Robin Hood, que rouba do castelo para dar para os pobres. Mesma coisa, a história é verídica, tá? Né? O Pica-Pau faz uma releitura, mas é dessa época da Idade Média. E por que as pessoas se fecharam em castelos? Quando acaba o Império Romano, começa a acontecer muitas invasões de povos bárbaros. Tá? O que são povos bárbaros? O romano chamava de bárbaro, aquele que não falava a língua romana, o latim, aquele que não tinha os costumes romanos e que era diferente. Então, qualquer povo em volta da Roma era bárbaro, porque não falava latim, não tinha os costumes, então era um bárbaro. Então, começou a ter muita invasão. O Roma não estava muito bem das pernas já estava em declínio, e começa a ter muita invasão dos povos, os visigodos, os ostrogodos, os vikings. Vikings já ouviram falar dos vikings, né? Os persas. Então, esse povo começa a invadir. Aí, com medo das invasões, que quem invade não invade com amizade, né? Oi, e aí, beleza? Tô invadindo aqui, não liga não, tá? Não vai invadir na amizade, né? Quem invade, invade com terror. Invade saqueando, matando, tacando fogo. Não vai invadir na amizade. Né? O único que invadiu na amizade foi Alexandre o Grande, só. O resto é tudo na truculência, na violência. E aí o povo, então, com medo, né, começa a se fechar. Quem tinha dinheiro na época, constrói o castelo, tá? Com muro alto, fortificado. Esqueci o nome, tem aquele espaço no muro que fica os arqueiros, né? Sempre tem guardas ali, esqueci o nome. Tem as torres de comando, né? Esqueci. E aí, então, eles se fortificam, levantam os castelos com o muro em volta. Quem não tinha dinheiro ia se proteger como? Não tinha como se proteger. Então, o que fazia? Batia lá no castelo, falava lá com o dono, deixa eu morar aí dentro. Né? Tô com medo de ficar aqui fora, vamos matar. Tá? Mas aí, por que eu vou deixar você morar aqui dentro? Ah, trabalho para você. Faz essa troca. Né? Você deixa eu morar aí dentro, fico com segurança, ninguém me mata, e eu trabalho para você. Fechado. E assim, então, foi esse período do feudalismo. Tá? Quem tinha dinheiro era dono do castelo. Quem não tinha dinheiro, morava lá dentro e trabalhava para o dono do castelo. Né? Plantava, colhia para o... A gente fala, Mas né? existiam muitos castelos na época? Oi? Existiam muitos castelos na época? Muitos castelos. Já assistiu Harry Potter, não assistiu? Já. O Harry Potter é um dos castelos durante o feudalismo. E tem castelos até hoje em pé. Na França tem bastante, inclusive. Na Inglaterra também. O Harry Potter se passa na Inglaterra e pegaram um castelo de verdade para gravar as cenas do filme. Então, realmente existiu. E aí nós temos, então, este momento que durou apenas 1000 anos, né? Que é o feudalismo. Então, as pessoas fechadas dentro de feudos... O que é 1000 anos, gente? Porque tem quarentena há 3 meses, já 90 dias, tranquilo. Imagina ficar fechado dentro de um feudo durante 1000 anos, só obedecendo, você não pode questionar, né? Você obedece às leis ali, né, do seu suzerano, dono do castelo, você obedece às leis da Igreja Católica, qualquer coisa que você faça, você vai para o inferno, né? Resumidamente. Você não sabe ler, você não sabe escrever, você só sabe colher, né? Plantar e colher, é só isso. E quando você precisava de alguma outra coisa, era na base da troca. Então, você plantava, sei lá, batata no seu feudo de trigo. Você tinha que fazer troca com outro feudo. Só que assim, cuidado, que nesse caminho você poderia ser atacado. Tá? E quando começa a declinar a Idade Média, né, o feudalismo começa a declinar, começam a surgir as feiras livres, que é feira de rua, né, entre um feudo e outro. Então, entre um feudo e outro fazia a rua, o pessoal armava barraca ali, que é a feira que a gente tem até hoje. Quer dizer, tinha, né, no Cananéio, né, terça-feira, né, tinha. Agora a quarentena sumiu, mas essa feira de rua que a gente tem aqui é da Idade Média que ela surge, tá? E aí a mais famosa é a feira de Flanders, na Alemanha. O pessoal trazia muita coisa das Índias para vender nas feiras da Alemanha. Então o comércio ressurge dessa forma. Mas o comércio ressurge assim, na base da troca. Então, eu estou lá com um saco de batata, quero trocar por um saco de trigo. Mas o cara que tem um saco de trigo não quer batata, ele quer uma galinha. Aí você tem que caçar na feira alguém que troca batata por galinha, para você ir lá e trocar a galinha por batata, sabe, por trigo. É assim que funcionava. E era complicado, porque como é que eu vou falar? Uma galinha vale quantas batatas, gente? Como é que eu vou conseguir medir isso?
Uma galinha vale quantos trigos? É difícil. Então, no final da Idade Média, ali no Renascimento, foi necessário fazer um sistema de troca de pesos e medidas. Hoje a gente tem o Inmetro aqui no Brasil, né, que faz isso. Mas na época na Europa foi necessário. Quanto é 1 quilo? Como é que eu sei que alguma coisa pesa 1 quilo? Né? Eu tenho que ter uma medida base. Né? Você vai fazer uma receita, você tem que colocar uma xícara. Quanto é uma xícara? Tá? Se já tiver problema com isso, fazendo alguma coisa em casa, eu já tive problema já. Às vezes você compra um medidor, o medidor está errado. Então, tem que ter a medida correta das coisas. E aí que vai surgir a moeda cunhada. O que é a moeda cunhada? Parente de alguém? Não. A moeda cunhada é aquela que você tem a demarcação que fazem nela, que sai com a carinha do rei. A moeda sai com a carinha do rei ou com a marca do império. Nossa moeda hoje ela é cunhada, né? Tem o real. Nossa, não tem um real aqui para mostrar. Né? Mas já tem um desenho do real atrás, né? Então, é aí que vai surgir a necessidade, que é muito mais fácil carregar um saquinho cheio de moedas do que você carregar um saco de batata, né? Para você fazer troca na feira. Então, nesse momento que eu estou falando, é o fim do feudalismo, tá? Então, está surgindo as feiras livres, é necessário ter pesos e medidas, começa a surgir moedas. Só que aí cada feudo faz uma moeda. Também dá problema na hora da troca, né? Você chega lá com moedas do seu feudo, eu olho e falo, tá, mas o que eu vou fazer com essas moedas depois? Como é que eu vou trocar isso? Imagina, cada feudo fazendo sua moeda própria. E a gente faz as trocas e faz o que com as moedas depois? Aí não vale nada para os outros. Exato, a mesma coisa. Você vem e paga a minha aula, Nara, com pesos argentinos. O que eu vou fazer com isso depois? Vou ter que achar alguém que troca esses pesos argentinos. A Cauane vem e me paga em dólar. Ainda dá para conversar em dólar, tá, Cauane? A gente conversa em dólar. Mas, né, entenderam? Então fica difícil você aceitar moedas estrangeiras. O dólar é mais fácil, Cal. A gente conversa depois. E ainda assim ficou difícil. Então, quando eu formo o Estado Nacional, né, quando vem o absolutismo, que eu tenho um rei, esse rei faz uma moeda que vale num lugar geográfico maior. Aí tem vantagem, né? Um exemplo do absolutismo em questão de moeda, a libra esterlina na Inglaterra, até hoje ela é usada. Ela surge nessa época do feudalismo, no fim do feudalismo, e até hoje é a moeda oficial da Inglaterra, que eles não aderiram ao euro, quando teve o euro, e hoje a libra esterlina vale mais do que o dólar. Tá? A libra vale mais do que o dólar. O dólar não está tão bem assim na fita quanto a libra esterlina. E é dessa época. Vamos conversar então sobre a libra. A gente vai conversar sobre libra, perfeito. Eu topo. Também topo, beleza. O dólar hoje está 5 e pouco, a libra está a mais de R$6. Vale a pena investir nisso. Então, por isso que a gente fala, né, de criar e cobrar impostos, tá? Porque a questão aí da moeda, isso, né? E na época usaram ouro como moeda, né? Ouro e prata é o que mais era usado, tá? Então, os monarcas absolutistas foram muito importantes para essa época, tá? Para formar os estados nacionais. E aí, como eles foram formados? Então, entre os feudos, foram formando uniões, acordos, eles foram se juntando para melhorar o poder. Tá? Então, fizeram casamentos, aqueles casamentos arranjados, da princesa linda, maravilhosa, só que não, com um príncipe super afim de casar, só que não. Mas era necessário casar os dois, porque juntaria o território, né, da princesa, do príncipe, e faria, então, um reino maior. Outra forma também que foi importante para formar os estados nacionais, vou falar no próximo slide, é a questão da guerra de reconquista na Europa. Tá? Isso fortaleceu muito o absolutismo. Aqui, só para encerrar esse slide, nós temos aqui os teóricos do absolutismo. Tá? São dois teóricos muito importantes. O primeiro é Thomas Hobbes, um filósofo inglês, autor da obra Leviatã. Ele acreditava que era necessário um monarca para manter o poder, tendo o poder, para lhe manter a paz e a segurança. Ele achava que o objetivo de um monarca, o objetivo de um rei, de um poder absoluto, é manter a paz e a segurança. Tá? Então, evitar que o país seja conquistado, né? Tentar evitar a guerra. Se bem que esse povo adorava uma guerra. O segundo teórico é o Jacques Bossuet, muito famoso também, bispo francês, que defendia a teoria do direito divino dos reis. Essa teoria, gente, ela é muito importante. Tá? É uma teoria que foi feita na época e ela foi defendida, né, com unhas e dentes pelos monarcas. Então, é uma teoria muito importante. Ela é tão importante que eu fiz um slide só para ela, tá? Exclusivo para ela, porque
ela é top, né? Por quê? Ela garantiu a monarquia durante séculos, essa teoria. Tá? Um cara inventa, né, desenvolve ela, e ela usa durante séculos. Por isso que é bacana. Tudo bem, depois descobriram que era mentira, mas durante muito tempo ela foi tratada como verdade, tá? Então, o que ela fala? O que ela fala? Primeiro, ela foi baseada na Bíblia. Primeira coisa. E aí ela diz que o rei tem uma origem divina. Ai, que lindo isso, gente. Tá? Então, a origem do rei ela é divina. Ou seja, o rei ele é o enviado de Deus na Terra. Por que fizeram essa teoria? Para a gente não contestar. Porque era muito fácil você pensar, pô, por que fulano é o rei e eu não sou? A gente se pergunta isso hoje, né? Por que nasci pobre, não se pergunta? É a mesma coisa, pô, por que fulano é rei e eu não sou? Por que ele vive bem e eu não vivo? Ah, a gente se pergunta, não é? Poxa, né? Precisava nascer nessa família pobre, Mesma né? coisa quando eles falavam do sangue azul, não é? Isso, é dessa época, e essa Foi falado teoria. na sala, né? Isso, a teoria que está aqui do Direito Divino dos Reis, né? Então, qual é essa teoria? Primeiro, Deus enviava um rei para você. Deus era uma pessoa muito boa que enviava um rei para você. Era um rei escolhido a dedo. E se Deus enviou, gente, não posso contestar, tá? Então, essa teoria, né, do Direito Divino dos Reis entrou como um dogma. Quando o Jacques Bossuet fez essa teoria, entrou como um dogma, né? Uma ideia não pode ser contestada. Tá? Então, assim, você não tem que contestar. Você tem que obedecer, você tem que aceitar que ele é o seu rei, eu enviei para você um rei maravilhoso. Você tem que aceitar isso e agradecer ainda por cima. Tem cada rei na história que, meu Deus, eu acho que não foi enviado por Deus, não. Segundo, também falava a questão do sangue azul, né? Então, por que ele é o rei e você não? Porque ele tem sangue azul e você não tem, né? Você sangra vermelho, você é plebeu, tá? Ele não, ele é realeza, tem sangue azul. Esse povo, como não trabalhava, tinha pele muito branca e as veias se destacavam, né, sobre a pele e a veia parece azul. Inclusive, em batalhas, tá, os monarcas, eles geralmente não participavam, um ou outro que participava, e quando participava em guerra, sempre tinha ali um braço direito, alguém com muita confiança, em quem eles tinham muita confiança, para retirar ele de cena caso ele sangrasse, né? Montava uma tenda, enfiava o monarca ali dentro, para ele não sangrar na frente dos outros, tá? Ele não podia, ele tinha que morrer com esse mito. Filme, né? Os filmes mostram isso. Se você assiste, tem um que aparece o Ricardo Coração de Leão. Ricardo foi um rei da Inglaterra, muito famoso. Esqueci o nome do filme. E tem um momento que ele sangra, né? Ele se machuca, enfia alguma coisa na costela dele, e aí o braço direito dele lá tira ele de cena e coloca ele até ele ficar bom, né? Coloca ele na tenda e espera tratar dele até ele ficar bom. E no filme O Gladiador, que o imperador vai lutar com o gladiador no final do filme, e aí manda soltar, né, na arena, no Coliseu, pétalas de rosas vermelhas, né? E isso é um símbolo dessa época, né? De você esconder que sangra vermelho, tá? Tem que sangrar azul. Chique. E essa teoria durou anos, por quê? Uma teoria pode durar anos? Pelos acordos que é feita, tá? Os acordos feitos, então, ficou entre a Igreja Católica e a monarquia. A Igreja Católica defende o poder do rei se o rei obrigar os súditos a seguir aquela religião. No final do Império Romano, a gente tem isso, tá? Constantino obriga todos os romanos a serem cristãos. Até então, Roma era politeísta, tinha vários deuses, né, tal. E aí na verdade, assim, eram deuses que eles roubaram da Grécia, quando Roma invade a Grécia. Já falei isso para vocês em aula, lembram? Que eles roubam os deuses gregos e trocam o nome, né? Lembram disso? Que Zeus vira Júpiter, Afrodite vira Vênus, e aí viram os nomes dos planetas, né? Isso. E aí, então, Roma era politeísta, tinha esses deuses que roubaram da Grécia Antiga. E aí, então, Constantino, ele obriga todo mundo a ser cristão e começa a perseguir as pessoas na Roma Antiga por conta disso, tá? Então, fala disso, tá? Então, assim, olha, eu defendo o seu poder se você obrigar todo mundo a ser meu súdito, né, na minha religião. E o rei topa. Poxa, com uma teoria dessa, você falar que eu sou enviado de Deus na Terra, né, tem que topar, é um acordo ótimo, né? E o rei defende o domínio da igreja, então apoia o poder da igreja e defende o domínio, né? Essa terra aqui é da igreja, a partir de agora é da igreja essa terra, né? Porque aí tem o retorno, né? A igreja apoia o poder do rei. Então esse acordo dura séculos, tá, gente?
Durante séculos vai dar certinho esse acordo, depois fica conhecido como teoria do direito divino dos reis. Uma teoria muito importante, sempre está em prova, tá? Por isso que eu fiz um slide só para ela, porque ela é bem importante. Aqui vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Entendi, Sora. Eu também. Beleza, ninguém fugiu ainda. Aqui eu tenho essa tchutchuca, essa coisa linda, que é o rei. Tá? Meu senhor. Não, é fashion, né? Esse cara aqui é um cara fashion, fecha os olhos, porque é horrível. Ele é a representação do absolutismo. Quando a gente vai falar em absolutismo, você tem que falar dele. É o cara, tá? Por que ele é o símbolo do absolutismo? Por dois motivos. Primeiro, esse cara governou por 54 anos. Quem é esse cara? O rei Luís XIV, tá? Governou por 54 anos, conhecido como Rei Sol. Se achava o iluminado, tá? Segundo, ele disse uma frase que, assim, marcou a história. Oi? Nem tem orgulho próprio. Não, autoestima. O que é autoestima? O que é ego? Para Luís XIV, isso nem existe, imagina. A frase básica dele que ele utilizou foi: o Estado sou eu, com a letra E maiúsculo. Tá? O que significa isso? Quando um Estado está com E maiúsculo, significa governo, significa poder. Tá? Ou seja, o absolutismo sou eu, o poder sou eu, o governo sou eu. A frase dele, curta e grossa, tem um significado gigantesco. Tá? E essa frase, assim, foi notória para a época. O cara governou por mais 50 anos, se considerando o próprio governo, se considerando o poder da época, tá? E aí também ele lançou moda, tá? Esse sapatinho de salto alto, ele que lançou. Essa meia calça fashion, foi ele que lançou também. Essa cabeleira aqui é peruca, que na época não Muito tomava chique. banho. É, fashion, fecha os olhos, né? Coisa mais linda. Nós temos essa cabeleira linda, mas é peruca porque não tomava banho na época, então tinha muito piolho, tá? No manto dele, Sora. pode ver? Oi? Esse daí é aquele rei que queria ter um filho homem ou não? Não, aquele lá é o Henrique VIII. Ah, beleza. O Henrique VIII da Inglaterra, aquele. Esse aqui era casado, teve 2 filhos, tá? Aham. E o manto dele, esse manto lindo, maravilhoso, tá? Tem flor de lis, se vocês olharem mais de pertinho a imagem, em dourado. Tá? A flor de lis era o símbolo do governo francês, tá? Do reino francês. Era o símbolo deles, por isso que tá aí representado. Aí tem o trono dele, né? De ouro, a espada também banhada de ouro. É o símbolo do poder, né, gente? Coisa mais linda. Uma gracinha ele, né? Pois é, Sora. Tchutchuca. O sapato alto, o sapato salto alto é para aumentar o poder, né? Para ele se sentir superior. Né? Para melhorar um pouco a autoestima, tá? Ele tinha pouca, então ele resolveu colocar um salto para melhorar a É que autoestima. tava muito baixa a autoestima dele. Tava muito baixo. Então, com esse saltinho básico aí, ele conseguiu elevar a autoestima dele e ficar lindo. Ficou belíssimo. E muitos usaram esse modelito aí durante anos, tá? A galera usou. Tá? Então, agradeçam, meninas. Não sei se vocês gostam, eu não gosto, mas se vocês gostam de usar salto alto, Ah, agradeço. nossa, era mó feio. Agradeço essa Prefiro coisa tênis. linda. Aí. Olha só que coxa, gente. Continuando. Não dá pra falar de absolutismo e não falar dele, gente. Ele é muito lindo. Eu quero uma peruca igual a dele. É aquelas piolhos dele também? Não. Ah, tá. Só pra saber. Aqui eu fiz para vocês um slide sobre o mercantilismo, porque ele é uma novidade para vocês. Como eu falei, o professor começou a aula passada com o que é capitalismo. O cara, bum, do nada ele pulou assim um pequeno pedaço da história só, né? O mercantilismo. O mercantilismo ele é muito importante. Tem alguma pergunta? Não. Não? Não. O mercantilismo ele é muito importante, ele sai em prova. E o mercantilismo, a gente fala que ele é o berço do capitalismo, tá? É a partir do mercantilismo que vai surgir o capitalismo, ok? Então, são
são alguns itens que fazem parte do mercantilismo, tá? Eu não tenho como explicar mercantilismo numa frase para vocês, tá? São vários itens. Mas o mercantilismo eu posso resumir como um conjunto de ideias e práticas econômicas, tá? Então, são algumas ideias e algumas práticas. Eu junto tudo isso, aí vira o mercantilismo, né? Que nem um bolo. São vários ingredientes para fazer um bolo. O mercantilismo é assim, são vários itens. Quais são eles? Eu selecionei aqui 4 para vocês. O metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o pacto colonial, tá? São os 4 fatores aí que levam a surgir o mercantilismo. Metalismo. Os países naquela época acreditavam que o mais rico é aquele que tinha mais metais preciosos, né? Como o ouro virou moeda, então para eles o pensamento era: quanto mais ouro eu tiver aqui acumulado, mais rico serei. É a ideia do tio Patinhas, né? Já viram o tio Patinhas? Já viram o desenho? Ele mergulhando num cofre cheio de moedas de ouro? Sim, Então, sim. metalismo, tio Tem que Patinhas, pensa assim entendeu? até hoje, né? Você tem o gibi? Eu sei que tem desenho na TV ainda. Eu tenho. Tem? Eu não. Eu assisti Os Eu Caçadores de não tenho nada. Aventuras. Vocês já viram esse desenho? Que são sobrinhos dele, fazendo algumas aventuras Sim, e ele é sempre... novo ainda, esse desenho, né? Olha, assisti quando era pequena já, eu não sei como é que tá agora, mas eu adorava assistir esse, Caçadores de Aventura. E é bem isso, acúmulo de metais, né? Então monta um copo maravilhoso e vou lá nadar. Né? Ele põe até touca, roupa de banho, barato, de patinhas. E é isso, acumular metais. Tá? Então quem mais tem ouro ou prata é mais rico da época, acreditavam nisso. Tá? Outra coisa que era importante é a balança comercial favorável. Professora, como é que a gente aprende isso? Como é que eu entendo isso? Muito simples. Sabe aquelas balanças de medidas antigas? Conseguem ver a minha balança? Aham, eu sei qual que é isso daí. Essa daqui. Tá? Quando eles falam em balança comercial favorável, é nessa balança aqui que eles estão pensando. Tá? De um lado, você coloca todos os produtos que você conseguiu vender para outros países. Do outro lado, os produtos que você conseguiu comprar dos outros países, certo? Uma balança comercial favorável é quando o lado que você conseguiu vender mais produtos é mais pesado. Tá? Então, você tem que vender mais do que comprar. Se você vendeu mais do que comprou, então você está no lucro. Agora, se você comprar coisas demais lá de fora, comprou muitos tecidos, muitos vinhos, muitas coisas e vendeu pouco, você está no prejuízo. Tá? Então, é por isso que eles Mas falam... quem pesava? Não, é uma balança imaginária, entendeu? Você tem que fazer um levantamento. É a mesma coisa na sua casa, tá? Você recebeu o seu salário. Vamos lá, vamos supor que você ganhou R$1.000 aquele mês. Aí você comprou a comida para sua casa, pagou a conta de água, luz, e aí você comprou um tênis. E aí foi passando o mês, você viu uma coisa legal para comprar, né? Ou então chegou, lançou aquele celular que você queria muito, você foi lá e comprou. Tá? Então você ficou no prejuízo ou no lucro aquele mês? Tá? Então são as contas que você faz. Aí você fala, nossa, gastei mais do que eu comprei. Gastei aonde? Cartão de crédito, né? A gente sempre ouve assim, né? Pai e mãe falam disso. Entendi. Entendeu? Então eu fiquei no quê? No prejuízo, eu gastei mais do que eu ganho. Né? O ideal é o quê? Eu gastar menos do que eu ganho. Se eu gastar menos do que eu ganho, sobra. Aí eu vou lá, coloco na poupança, vou juntando para depois comprar uma coisa que eu quero, reformar a casa, né? Adulto adora fazer isso, juntar dinheiro para reformar a casa. Ou então fazer um passeio, uma viagem, né? Ah, vai sobrando todo mês, eu vou juntar. Não é assim que a gente faz? Sim. Vocês ganham dinheiro também? Vocês não ganham dinheirinho para uma coisa ou outra e vão guardando? Sim, juntar bastante. Sim. Então, tem um porquinho, tem um cofrinho? Então, quando você... Tenho. Tem, né? Todo mundo tem. Então, quando você consegue gastar menos do que você ganha, você está no lucro. Ou sobrou dinheirinho, né? Ou juntando. Agora, quando você gasta mais do que você ganha, aí está o quê? Desfavorável, está no prejuízo. Tá? Então, isso é a balança comercial favorável. É você vender mais do que você compra. Aí ela é favorável. Agora, se eu comprar mais do que eu vendo, aí ela é desfavorável. Tá? Portugal, no início, tem uma balança comercial favorável. Só que depois ele vai declinando e vai perdendo muito dinheiro por conta disso. Tá? Vou explicar mais para frente. Outra coisa que é importante no mercantilismo é o protecionismo. Tá? Protecionismo é o quê? É proteger.
É quando você defende o seu porquinho com unhas e dentes, tá? Não deixa tirar um centavo de lá até atingir o objetivo, né? Até encher ele, até ter o valor que você quer, não é isso? Você protege ele, né? Então, protecionismo. Eu vou proteger. Proteger o quê? Os meus produtos internos. Aqui eu estou pensando na questão do país, né? Vou proteger os meus produtos internos. Então, eu vou incentivar a fabricação dos produtos aqui dentro do meu país, as manufaturas, e eu vou vender esse produto, né, para o meu vizinho aqui, para o país vizinho, mas aí eu vou pôr imposto em cima para ganhar dinheiro em cima, para investir, né, na minha indústria. E quando vier um produto do outro país para mim, eu vou impor um imposto para deixar esse produto caro. Mas qual é a vantagem de deixar o produto caro? Porque aí eu incentivo as pessoas a comprarem o produto dentro do que a gente faz, né? Por exemplo, iPhone. Né? Vocês já viram o preço do iPhone lá fora? Ou coisa cara. Mas lá fora ele é caro, Cal? Não, aqui dentro ele é caro, lá pra fora deve ser mais Exatamente. barato, certeza. Exatamente. Por quê? Lá nos Estados Unidos é a fábrica do iPhone. Então lá é barato. Tá? E aí qualquer coisa de fora que vá para lá, eles encarecem. Tá? Então, para valorizar a fábrica deles, o produto deles, então lá o iPhone é barato. Aí todo americano tem, né? E aí o Samsung que é de fora, outras marcas que são de fora, aí fica mais caro. Certo? E o mesmo acontece aqui. Então, quando o iPhone vem para cá, eles aumentam o imposto para valorizar o produto deles. E a gente não consegue comprar, na verdade, né? E aí a gente acaba pegando marcas mais baratas, que são mais acessíveis, né? O ideal seria a gente comprar marcas nacionais. É que eu acho que eu nem tenho marca nacional de celular. Se tiver, a gente nem conhece direito, né? Mas essa é a ideia. Você encarece o produto de fora para valorizar o produto de dentro, tá? Um exemplo legal para isso é a Fiat. A Fiat é uma marca nacional de carros e o carro é mais barato do que as outras marcas que vêm de fora, tá? Então, é para tentar valorizar o nosso produto e vender mais. Não que dê certo muitas vezes, mas às vezes a marca lá fora é tão famosa, tão boa, que a gente prefere ainda pagar mais caro e comprar aquele produto, como o iPhone, né? O pessoal paga, né, parcela em 64 meses e compra um celular do iPhone, mas não compra um outro, né? E Porque aqui eu o acho que o produto é muito Brasil, bom. os juros aqui é muito alto, né? Sim, os juros aqui é alto, imposto aqui é muito alto, né? A gente compra um saco de arroz no mercado, 50% do valor do arroz é imposto. Então, são coisas que aí mexem, né, com outras coisas. Não é dessa época. Aqui a questão é apenas de produtos nacionais e importados, e aí você proteger o produto nacional. Então, protecionismo, proteger produtos nacionais. Tá? Que produtos são esses? Produtos de manufatura ainda, tá, gente? Não aconteceu ainda a Revolução Industrial. Então, não existe indústria. Mas são produtos de manufatura. Que produtos, Sora? Vinho, tecido, tá? Coisas assim. Então, eles tentam proteger. E o quarto item aí do meio do mercantilismo é o pacto colonial. Muito importante também e sempre cai em prova. É um pacto que a colônia tem que aceitar, tá? Que é o quê? A colônia só pode comercializar com a metrópole. Então, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Ou seja, no Brasil só chegava navios portugueses, não podia chegar navios ingleses, navios espanhóis, não podia atracar aqui. Ah, professora, mas e se eu quisesse um produto inglês? Tinha que pedir para Portugal trazer, tá? Somente através de Portugal que chegavam os produtos aqui no Brasil. E aí, gente, se você só tem um meio de conseguir a coisa, a galera cobra o quanto quiser, tá? Mas o Portugal também teria um pacto com aqui ou ele poderia também comprar de outros lugares? Não, Portugal é uma metrópole, é o país dominante, certo? Né? Conquistou o Brasil, né? Então, é um país dominante. Ele comercializa com todo mundo, tá? Mas ele impõe nas suas colônias esse pacto. Então, as colônias não podiam comprar de nenhuma metrópole, a não ser a própria, né? A sua dominante. Então, Portugal tinha pacto colonial com quem? Com o Brasil, com Angola, né? Guiné-Bissau, que mais? Moçambique, Sri Lanka, são países que Portugal dominou. Então, nesses países só podiam atracar navios portugueses, tá? Agora, em Portugal, atracar qualquer navio e fazer comércio com qualquer país. Não sei se tivesse em guerra, né? Mas aí é outra história, tá? Então, é um pacto colonial. Então, só pode comercializar com a sua metrópole. E daí vem as invasões, né? O Brasil sofreu várias invasões. O Brasil é um país extenso. Lá onde é o Maranhão hoje, teve invasão holandesa, francesa. No Rio de Janeiro teve invasão francesa também. Teve até um
um pequeno vilarejo lá que foi domínio francês, tá? Por que invasão? Porque é um território meu, né? Você não pode invadir, o território é meu, eu conquistei, né? Dessa época das grandes navegações. Então, o mercantilismo, eu tinha esses 4 itens, pelo menos, para ele existir, para falar que era o mercantilismo. Acumular metais preciosos, né? Manter uma balança comercial favorável, proteger os produtos nacionais e fazer esse pacto colonial, né? Então, a metrópole sai em vantagem, Portugal sai em vantagem, porque vem no Brasil, retira o que quer e leva embora, né? E aí só vende as coisas para o Brasil, as coisas que interessar. Então, por exemplo, Portugal demorou muito para trazer para o Brasil o jornal, demorou muito para trazer livros, porque não era importante o pessoal daqui ter conhecimento, né? Então, e como era o único meio de trazer as coisas, a gente pensa em produtos, mas não só produtos, conhecimento também. Então, eles traziam só o que eles queriam para cá, né? Que era a única fonte de fornecimento, tá? Aqui, balancinha. Aqui eu fiz um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais, que os primeiros países a se formarem na Europa foram Portugal e Espanha, tá? Por que foram os primeiros? Porque eles lutaram muito contra os árabes muçulmanos, tá? Séculos anteriores, durante o feudalismo, os árabes, eles saíram do norte da África e invadiram a Europa. E aí pegou o espaço que seria de Portugal e Espanha. E aí entra em decadência, e aí os cristãos querem reconquistar esse espaço. Então é a guerra de reconquista, né? Expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Península Ibérica é esse pedacinho de terra que é a Portugal e Espanha, tá? Aqui eu coloquei no mapa para vocês de como foi esse processo de expulsar os árabes. E nessa onda de expulsar os árabes são formados os estados, porque eles têm que se unir para conseguir expulsar, tá? Então, Leão e Castela se unem, depois vão se unir com Navarra e Aragão, tá? Disso surge Portugal. Portugal se junta com Algarve, tá vendo? É uma questão de séculos, tá vendo? Não foi uma expulsão rápida. A expulsão levou séculos, ó, século XI, século XII, século XIII, século XIV. É um processo isso, né? Com a decadência do feudalismo. E o califado de Córdoba, o califado é que é da galera árabe, tá? Então eles vão expulsando, eles vão empurrando para sul, devolvendo para a África, tá? Vocês veem aqui no mapa uma pontinha da Europa quase encostando aqui na pontinha da África, tá? Esse aí é o Estreito de Gibraltar. Ele separa o Oceano Atlântico do Mar Mediterrâneo e tem alguns quilômetros só de distância, tá? Então é por onde os árabes chegaram na Europa e é por onde eles devolvem os árabes depois, né? Eles expulsam por aí. E até hoje é um lugar onde chega muitos refugiados, tá? Então o pessoal... aqui você tem o Marrocos, você tem esses países, e às vezes eles atravessam o mar para conseguir melhores condições na Europa, tá? Marrocos, por exemplo, é colônia francesa, então eles tentam chegar na França, e é por esse estreito que eles passam, tá? Alguns quilômetros de distância. Não dá para ver de um lado para o outro, como é que fala? Margem, né? De uma margem para outra você não consegue enxergar, mas de barco são alguns quilômetros, tá? Então, eles vieram daí, expulsaram para lá de novo, do mesmo lugar. Tá? Isso levou alguns séculos. E é por isso que aí você tem essa união. Então, Leão e Castela se unem, depois a rainha de Aragão se casa com o rei de Portugal. Tá? São algumas uniões sendo feitas. Eles se odiavam. Tá? Mas eram feitas essas uniões. Inclusive, quando Dom João VI vem para o Brasil, né, com a Catarina de Aragão. Por que Catarina de Aragão? Porque ela era de Aragão, dessa região, e eles viviam em lugares separados no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio, ela morava em Niterói, porque eles se odiavam, né, mas foram feitos os casamentos para fortalecer os estados nacionais. Tá? Muitos casamentos foram feitos assim. Tadinhos. Muitos casamentos arranjados, gente, e tudo para favorecer aí os estados nacionais, né? Mas aí fica para um outro dia essas histórias. Eu gosto, mas são outros dias. Aqui eu trouxe para vocês os objetivos da expansão marítima, tá? Por que os países queriam fazer essa expansão marítima, né? O porquê das grandes navegações, né? Conquistar novos mares era uma coisa assim para a época que eles almejavam. Então, quais são os objetivos? Eu conversei com a Catarina sobre isso. Oi?
Eu conversei com a Catarina sobre isso. O quê? Por conta dos temperos e a história Ah. de por que aconteceu. Então, isso para ela agora também é tema de aula, né? Porque agora a turma dela está na Primeira Guerra Mundial e o motivo está aqui, nas grandes navegações. Tá? As grandes navegações levam à Primeira Guerra Mundial, séculos depois, mas leva. Tá? Vocês vão entender por quê. Então, os objetivos que levaram à expansão marítima. Por que a gente buscar coisa no mar? Primeiro, buscar novos territórios. Mas buscar para que novos territórios? Questão agrícola, tá? A gente está falando da Europa, que é um pedaço de terra que está num clima temperado e que ali você consegue produzir alguns alimentos. E é isso, acabou, limitado. O clima só permite certos alimentos. Se eu conquisto novos territórios e esses novos territórios estão em outra região climática, então eu vou conseguir desenvolver ali outros produtos agrícolas. E isso era interessante, tá? Porque assim, eles tiveram contato com muitos alimentos e principalmente temperos, né, as especiarias do Oriente Médio. E eles piraram nas especiarias, galera, eles piraram, tá? Eles estavam fazendo de tudo para chegar nas Índias e comprar mais temperos. E aí perceberam que não é só mais tempero que precisava também experimentar outras comidas. Então, buscar novos territórios seria importante por isso, né? Expandir a produção agrícola deles. E aí tinha essa gana, então, de buscar novos territórios. Tá? E se esses novos territórios tivessem metais preciosos, melhor ainda, né? Então, os objetivos: buscar novos territórios por questão agrícola, novos alimentos. Especiarias, tá? Então, se lançar no mar, conquistar os mares para chegar às Índias e comprar mais especiarias, mais temperos. Né? Que especiarias? Cravo, canela, noz moscadas, gengibre, a páprica. A galera pirava nessas coisas. Porque essa comida era muito sem graça na Europa. Então, quando eles tiveram contato com essas especiarias, né, lá nas feiras livres, lá da Idade Média, né, quando começaram a ter contato com isso, eles piraram, acharam muito legal. Outra coisa, metais preciosos. Vai que você encontra uma nova terra por aí e vai que tem muito metal precioso. A gente fica rico. Porque a ideia da época, quanto mais metal tem, mais rico é. E também um outro item importante é a busca de novos fiéis, tá? Se vocês lembrarem das últimas aulas, a gente teve a Reforma Protestante, e nessa Reforma Protestante a Igreja Católica perdeu muitos fiéis mesmo, para Lutero, Calvino, Henrique VIII, né? Perderam muitos fiéis. E a Igreja fez a Contra-Reforma, tentou se reformar também, para não perder mais fiel, e fez algumas reformas, mudou algumas coisas, mas um dos objetivos, que foi feito no Concílio de Trento, inclusive, é buscar novos fiéis. E aqui a gente lembra muito a questão indígena aqui no Brasil, né, que eles chegam aqui no Brasil com a missão jesuíta, né, os jesuítas vêm para cá catequizar os índios para aumentar o número de fiéis. Lembrando que o importante era o número de fiéis, não a qualidade do fiel. Tá? Então, converter o índio era importante, que aumenta o número. O índio foi um bom fiel? Não. Né? Não para a Igreja Católica, mas era um número importante para eles. Tá? Então, esses são os 4 objetivos para a gente entender o porquê de se fazer expansão marítima. Tá? Aqui eu tenho para vocês a rota das especiarias até 1500. Tá? Então, eu tenho 2 rotas pelo mar, por terra, perdão, 2 rotas por terra, tá? Tudo envolvendo o mar Mediterrâneo. Então, você vai até um ponto do mar Mediterrâneo. Ou você vai pela Turquia, ou você vai pelo Egito. A Cairo é no Egito. Então, você tem 2 rotas. Tá? Se você vai pelo Egito, depois tem que pegar um outro mar, o Mar Vermelho, e atravessar até chegar em Calicut, chegar aqui na Índia. Se você opta por ir pela Turquia, você também tem um bom trecho de terra, para depois pegar o mar novamente e chegar aqui na Índia. Qual é o problema? A Turquia fechou aqui, falou não passa mais. E essa galera aqui da Turquia eram antigos inimigos dos cristãos, que era o quê? Das grandes cruzadas. Não sei se vocês vão lembrar disso na sala de aula, comentei com vocês. Opa, passei sem querer. Aqui na Turquia a gente encontrava os turcos otomanos. Eles controlavam a região. As cruzadas, o que foram? Foram várias expedições que eles vieram para cá para tentar conquistar Jerusalém aqui no Egito. Tá vendo Damasco aqui? Gaza,
aqui é a região de Israel, né, onde fica a cidade de Jerusalém. Então, as cruzadas foram várias expedições militares para vir aqui conquistar a região. Eles não conseguiam, porque aqui tinham os turcos otomanos, na Turquia, que comandavam e controlavam a região, e não permitia que os cristãos dominassem a região de Jerusalém. Tá? Lembrando que é a terra prometida, né, para várias religiões. Deus, um pouco confuso, prometeu a mesma terra para todo mundo. Né? Então, tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos, aqui era a terra prometida. Tá? E não deu certo, né? Foram 14 cruzadas e eles não conseguiram conquistar Jerusalém. Acho que teve uma cruzada só que eles conseguiram conquistar, mas foi por pouco tempo. Depois os turcos otomanos retomaram o controle da cidade. Então, assim, não era legal atravessar a Turquia, atravessar os turcos otomanos para conseguir chegar nas Índias, porque eles não conseguiam vencer os turcos otomanos, né? Aqui pelo Egito também não estava dando para passar mais, também estava com guerras locais e não era interessante. Então, essa aqui é a rota mais próxima, aqui dá menos tempo, tá? Aqui em menos tempo eu consigo chegar na Índia, comprar especiarias e voltar. Só que a rota não estava mais permitida para uso. Então, qualquer outra rota permitida que dava para fazer? Dar o contorno em volta da África. Só que isso leva muitos meses, tá? Muitos meses. E a pontinha da África era um problema para passar, o Cabo da Boa Esperança, tá? Ali tem encontro de correntes marítimas, encontro de correntes de vento e caravela na época, né, motor. Então, se não souber fazer esse contorno do sul da África, o navio podia naufragar. Tá? Então, não era um caminho fácil. O caminho fácil era esse, tá? Porque ele era menos tempo para ir e voltar e você não tinha essas tormentas. Tá? Só que não era mais permitido passar por terra nessas regiões. Tá? Como é que o pessoal via, na época, o mar? Como é que eu vou me lançar ao mar? As pessoas tinham medo, porque essa era a visão que eles tinham do mar. Tá? Essa aqui é uma alegoria que foi feita sobre o Fernão de Magalhães, um navegador espanhol. E aqui mostra o navegador no meio, tá? Ele está com um astrolábio na mão, ele está com outro instrumento de navegação aqui, esse globo. E nós temos aqui em volta várias crenças, várias ideias do que é o mar. Tá? Eu tenho monstros, eu tenho anjos, eu tenho demônios, eu tenho de tudo aqui nessa imagem. Tá? Então aqui retrata como eles imaginavam que fosse. Né? Aqui no canto esquerdo você tem o que seria uma divindade, seria talvez Deus, e do lado acho que é um anjo que está soprando, né? Um barco à vela, está soprando, está querendo criar uma tormenta. Né? E aqui nós temos então anjos e monstros que vão bagunçar a sua viagem. Então o pessoal não tinha coragem de se lançar ao mar. Tá? Eles tinham muito medo. Aqui nós temos algumas sereias, né? A gente vê bastante isso, né, em desenho, em filme. Tá? Nós temos aqui monstros que eles imaginavam que tinham em alto mar. Então, era muito medo. Tá? Aqui com esse mapa eu consigo mostrar para vocês. Então ali eu tinha um mapa que mostrava essa região aqui do Oriente Médio. Né? Então, por onde eles passavam. Não podiam mais passar por lá. Então, qual que era a ideia? Contornar a África e ir lá para a Índia. Só que isso levava muito tempo. Tá? E aqui o Cabo da Boa Esperança era difícil de você atravessar. É uma esquina, digamos assim, né? Uma esquina que é difícil de você passar quando você está em alto mar. Tá? É uma tormenta, é que nem a nossa trincheira aqui em Cananéia. Se o barqueiro não souber entrar na trincheira do mar aberto aqui para nossa baía, se ele não souber passar pela trincheira, tá, o barco vira. É a mesma coisa aqui no Cabo da Boa Esperança. Se você não souber fazer o contorno, esse encontro de correntes marítimas, o navio afundava. Tá? Bom, então nós temos aqui esse mapa, que são as navegações portuguesas, século XV, XVI, e nós temos aqui uma legenda. Nós temos aqui 3 navegadores. Tá? O Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, e a viagem que foi até o Japão. Tá? O Vasco da Gama foi o primeiro. Ele até se aventurou um pouco no mar e depois ele acabou retornando para a África. Diz a lenda até que ele chegou até o Brasil, descobriu as novas terras, comunicou ao rei e ficou quietinho e seguiu viagem. Tá? Mas é uma história, a gente não sabe se de fato isso aconteceu. E chegou muito próximo, né, na ideia dele. Mas qual que era a grande sacada da época? É a linha laranja. Você navegando, fazendo contorno, acompanhando a costa, tá? Que é para você não se lançar ao mar porque você tem medo. Então você faz essa circunnavegação acompanhando o litoral, tá? E você vai lá, volta, acompanha.
Até porque você vai fazer as paradas para reabastecer o navio, né? Para você fazer as trocas no local e levar mais produtos para casa, tá? Então, essa era a ideia, fazer essa navegação aqui do Laranjinha, contornando a costa, para não se perder em alto mar, porque alto mar tem monstros e a terra também era plana e acabaria num abismo, e quando chegasse nesse abismo, o barco ia cair e todo mundo ia morrer. Essa era a ideia, né? Tirando o nosso querido Cristóvão Colombo, que acreditava que indo para a esquerda, indo ao oeste, chegaria na Índia. Tá? Não está errado, só que no meio do caminho tinha um continente. Certo? E aí nós temos no roxo o nosso querido Pedro Álvares Cabral, muito conhecido. E aí a gente estuda o descobrimento do Brasil. Utilizem sempre descobrimento entre aspas, tá? Porque não foi um descobrimento. Né? Aqui na América do Sul, a gente já tinha os indígenas, né, que moravam aqui, que já habitavam este continente. E aí quando eles chegam, tá, não é um descobrimento. Para eles é, mas para nós aqui não era. Segundo, o que levou ao descobrimento, para nós, tem muita mentira envolvida, tá? Não foi ao acaso, nossa, caí aqui, oi, quem são vocês? Não foi assim ao acaso, tá? Pelo menos a história assim de Portugal. Nós temos, antes de 1500, quando a Espanha descobre a América Central, chega aqui no México, onde estão os astecas, a Espanha faz um tratado com Portugal para dividir o mundo em duas partes. Eram os dois únicos países que existiam na época, países que estavam formados, então dividiram o mundo em dois. Nada mais justo, né? Tem eu e você, vamos dividir entre nós dois. Perfeito. Né? Para que pensar no resto? Tranquilo. E aí eles fazem, então, um tratado, né, chamado Bula Intercoeteira. E esse tratado, aqui em Cabo Verde, é onde passava essa linha imaginária. Tá? Então, a 100 léguas de Cabo Verde, a 100 léguas para a esquerda, tá? Passaria uma linha imaginária e dividiria o mundo em duas partes. O que é a direita de Portugal, o que é a esquerda da Espanha. Portugal enrolou, não quis assinar esse tratado da Bula Intercoeteira. E pediu para aumentar a distância de 100 léguas para 370 léguas. Muito estranho isso. Isso antes de descobrir o Brasil. Muito estranho. Por que você quer aumentar algo se você não sabe se existe algo lá? Tá? Então, esse pedido soou estranho. Na época, a Espanha não sabia de nada, não desconfiou de nada e aceitou. Tá? E aí, então, com o Tratado de Tordesilhas, né, 370 léguas de Cabo Verde, tá? Aí Portugal se sentiu satisfeito. Por quê? Aí pegou o Brasil. Tá? O Tratado de Tordesilhas pegou o pedaço do Brasil. Né? Aumentou essa faixa, nessa linha, então pegou o Brasil. Inclusive, o Tratado de Tordesilhas passa aqui em Cananéia. O marco histórico está ali na Ilha do Cardoso. Quando você vai em alto mar, você vai passar de barco, dá para ver, né, o monumento. O que tem aqui é uma réplica, né, o original foi levado para o Museu do Rio de Janeiro, que ele pegou fogo, mas ali tem uma réplica do tratado que passava aqui, essa linha imaginária passava aqui, né, aqui em Cananéia. Quem vai para São Paulo passa pelo Trópico de Capricórnio, né, tem uma placa falando, aqui passa a linha imaginária, porque você olha assim, cadê? Não tem nada, é só uma linha imaginária. Aqui em Cananéia também. Tá? Só passa. Já viu a placa, Nara? Você que viaja bastante? Eu acho que já. Eu lembro de uma vez minha mãe comentar e eu olhar, mas eu não lembro de como ela é. Uma placa de trânsito. Uma placa grande, azul, escrita aqui passa o tratado, aqui passa a linha do... Como que é? Acabei de falar. Aqui passa a linha do imaginário do Trópico de Capricórnio. É, isso que está escrito. É perto do Rancho da Pamonha. Já vi, sim, já. Já viu? Quem vai para São Paulo vê essa placa. Tá? Então... Mas escute, quebrou o monumento original no museu? Queimou fogo, pegou fogo lá no museu, lembra? Quando pegou fogo, o Museu do Rio? Ai, que dó. Pegou fogo um monte de coisa. A carta, pelo vaso de caminha, ixi, pegou fogo um monte de coisa. Algumas coisas conseguiram recuperar, restaurar, mas muita coisa se perdeu nesse incêndio, né? Foi o quê? 2018? Comecinho de 2018, né? O incêndio. E o original tava lá. Então, aqui voltando. Outro fator que faz a gente desconfiar do descobrimento, por isso colocar entre aspas, né? É o seguinte. Segundo a carta de Pedro Vaz de Caminha é quem? É o escrivão do Pedro Álvares Cabral. Diz ele na carta que quando estava ali por Cabo Verde,
houve uma tempestade, uma tormenta, e aí os barcos, né, os navios se perderam, as caravelas se perderam. E aí que vem, então, o nosso segundo fator. Como é que caravelas, que são conduzidas por vento, se perdem juntas? Tá? Eram 13 caravelas. E as 13 chegaram em Porto Seguro. Gente, isso não faz o menor sentido. Né? Se eu faço 13 barquinhos de papel e eu coloco numa piscina e ligo o ventilador, eles não vão para o mesmo canto. E se eu fizer onda com a mão, então, né, além do vento do ventilador, eu começar a mexer a água, não tem como 13 barquinhos de papel ficar no mesmo lugar. Ou chegar no mesmo lugar numa piscina. Imagina esse alto mar. Sabe? Ops! Meu, foi uma mentira muito mal feita, sabe? Nossa, veio uma tempestade, as ondas eram de mais de 2 metros de altura, né? Os ventos com não sei quantos quilômetros, e a gente se perdeu. Mas a gente chegou juntinho. Tá? A gente se perdeu, mas a gente se perdeu junto, a gente é unido. Foi o destino! Ah, tá, foi o destino. Nossa, destino bom, não. E outra, não foi nenhum nem 3, né? Foram vários. Não, e assim, nenhuma virou. Ai, nenhuma não a mentira foi feia. Foi feia. Não souberam mentir. É, igual quando combina com a sua mãe, com a sua amiga para mentir para sua mãe, não dá certo, né? É igualzinho, tá? Gente, como é que pode? Pelo menos tinha uma já naufragado, a outra já chegado na América Central, a outra para África, sabe, assim, dispersado. Beleza, né? Não, as 13 se perderam juntas, unidas, né? Por um destino maior, como disse vocês, tá? É muita palhaçada querer que eu acredite nisso, né, gente? Por favor. Se você tem um motor, tudo bem, né? A gente ainda aceita, na verdade. Mas, gente, não rola, né? Na vela, não vai rolar. Ventinho, Que sopro divino foi esse, né? Então, a gente fala que não foi descobrimento. Tá? E lembrando que antes dos portugueses, outros povos já estiveram aqui no Brasil. E nós temos provas disso. Quem já esteve no Brasil? A China e a caravela. Aqui não é caravela, é outro nome, né? Mas, para vocês entenderem, a caravela chinesa dava 10 da caravela portuguesa. Era gigantesca. Era muito mais tripulação, era muito mais tudo, assim, um poder maravilhoso. Chegaram no Brasil, viu que tinha, caiu fora. Né? Então, a China já esteve no Brasil, tá? Tem relatos disso. Nós temos documentos. Na Bahia, nós temos uma pedra com escrita fenícia. Tá? Então, os fenícios, ali próximo de Israel, tá? Eles... É o povo que fez a descoberta da escrita. Né? Quando a gente começa a falar, lembra que a gente está estudando? Quando é que acaba a pré-história, começa a história. Quando surge a escrita. Né? Quem fez a escrita? Os fenícios. A famosa escrita cuneiforme, aquela que você vai batendo com o martelo na pedra, né? E vai fazendo a inscrição do que você quer. Então, eles estiveram no Brasil, tem uma pedra na Bahia com inscrições fenícias. E também, quem já esteve no Brasil, os vikings. Tá? Nós temos artigos dessa época que os vikings estiveram no Brasil. Os vikings também já ouviram falar deles. Então, o Portugal, tadinho, eles não descobriram o Brasil, eles dominaram o Brasil, é diferente, tá? Então, eu peço sempre para meus alunos, quando for falar de descobrimento, descoberta, em relação a Portugal com o Brasil, sempre colocar entre aspas, tá? Porque é uma falsa, tá? É uma mentira, tá? Querer aumentar a linha, se você não sabe o que existe, por que você quer aumentar a linha? Não faz sentido, né? 13 caravelas se perderem sozinhas, não faz sentido. Essa curva aí do Vasco da Gama tá muito suspeita, tá? Então, o que a gente acha? O que os historiadores acham? Que Portugal sabia da existência do Brasil, mas não anunciou para conseguir o espaço legalmente. Então, mudar o tratado, né, da bula intercoiteira para o Tratado de Tordesilhas, perdão. Então, para fazer essa mudança, para conseguir de forma, assim, legal. Né? Legal que eu falo que é um documento, né? E não ter que brigar com isso depois. E quando o Portugal consegue esse pedacinho do Brasil através do Tratado de Tordesilhas, ele fica feliz e aí ele faz acontecer, então, o descobrimento. Tá? Mas a gente acha que já sabia da existência do Brasil bem antes disso. E quando os espanhóis chegam na América Central, chegam lá nos astecas, e com essa gana, né, de querer conquistar ouro, essas coisas, os espanhóis se maravilham, porque os astecas já trabalhavam com ouro. O ouro para os astecas era ornamento, era enfeite, eram colares, eram pulseiras, não era valor, não tinha um valor monetário.
E os espanhóis se maravilharam. Falaram, gente, fechou. Aqui é o esquema, a gente está no céu. É só juntar todo esse ouro e levar para casa. Vai ser o país mais rico do mundo, né? Aí Portugal chega no Brasil, mostra o ouro para o indígena. O indígena vira e fala, que isso? É de comer? E Portugal se decepciona, porque fala, poxa, a Espanha agora se deu bem. A Espanha é cheia de ouro e eu tenho o quê? Ao Brasil. Eu tenho uma tinta, uma tintura, né? Então, Portugal, na verdade, abandona o Brasil, né? Descobre, né? Faz a parte legal, mas deixa meio de lado, não dá muita atenção para o Brasil, né? Vai dar atenção mesmo a partir de 1800, né? A família real vem para o Brasil e descobre ouro em Minas Gerais. Aí que vai ter a importância que eles queriam. Até então, o Brasil era só mato, né? Então, retiravam daqui o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, tá? Mas os espanhóis se deram bem nessa, porque levaram todo o ouro dos astecas. Eles sequestraram e aprisionaram o imperador azteca, o Montezuma, e aí falou para a população, se vocês entregarem todo o ouro que vocês têm, a gente libera o imperador. E a questão do imperador para eles é uma questão religiosa, né? O imperador era visto como um dos deuses. E dentro da religião azteca, né, na época, um dos deuses dos astecas chegariam pelo mar. Então, o dia que os espanhóis chegaram, né, que Cristóvão Colombo chegou na América, eles entenderam que um dos deuses deles estavam chegando, imagina, né? A galera olhando assim, aquelas caravelas, né, aquelas pessoas diferentes, né, aquelas armas, tudo tão diferente, acreditavam que os deuses estavam chegando, tadinho. Os espanhóis acabaram, mataram todos os astecas, né? Eles entregaram todo o ouro que eles tinham, porque para eles não tinha valor nenhum, e ainda assim os espanhóis acabaram com os astecas, tá? E aí tem um filme para assistir em relação a isso, já devem ter assistido a Sessão da Tarde, que é A Caminho de Eldorado, que é a história de dois espanhóis procurando o tesouro dos astecas, né? Para levar o ouro embora, tá? É um desenho, fala disso, né? Caminho de Eldorado. E essa luta, tá? Aí os astecas, então, eles estão aqui onde seria o México, os espanhóis dizimaram eles, 200 mil astecas morreram, depois eles desceram, no meio aqui na América Central tem os maias, também acabaram com os maias. Depois eles desceram para a América do Sul, acharam os incas, mas os incas eles não conseguiram matar, porque os incas eram muito espertos. Os incas existem até hoje, inclusive no Peru, tem mais ali, tem o Peru, Colômbia, tem os incas que vivem até hoje, tá? Os astecas eram um povo muito, mas muito inteligente, muito evoluído. Só que assim, o pensamento do europeu é que ele era evoluído e que ele estava levando a civilização, né? Catequizando, levando Deus, que eles não conheciam, que tinham que conhecer, eram obrigados a conhecer, e tinham a pólvora, a arma de fogo, que os astecas não tinham. Então, por isso, se achavam evoluídos. Mas, na verdade, os evoluídos ali eram os astecas, tá? Primeiro, os caras tinham chocolate. Eu acho que por aí dá para até encerrar a aula, porque não tem nada mais evoluído que isso na vida, na verdade. Não tem coisa melhor. Então, só por isso já... Venceu. já tem minha admiração, meu amor, né? O cacau era a moeda lá para os astecas. Eles andavam com um saquinho cheio de semente de cacau e faziam as trocas comerciais. E faziam chocolate. Eles faziam de beber, tá? Não é igual ao nosso, que é sólido para comer. Mas tá tudo bem, também aceito, não tem problema. E eles tinham diques que levavam água, tá? Então eles tinham aquedutos pela cidade, levavam água potável para irrigar, para beber, e eles conseguiram drenar um lago, tá? O que é drenar, professor? É tirar água. Eles tiraram a água de um lago e construíram a capital em cima desse lago. Tenochtitlan, capital da Azteca, ficava em cima de um lago. É sensacional. Então, assim, eles eram muito inteligentes. Os jogos que eles tinham, a economia. Gente, era sensacional. Os espanhóis eram o quê? Acabou. Matou todo mundo. Então, é difícil, né? Que a gente tem aí uma coisa tão rica e acaba assim, né? Assim como muitos índios também brasileiros morreram na mão dos portugueses, né? Alguma pergunta? Não. Não? Não, de Tranquilo? boas. Tranquilo? Aham. Beleza. Então, nesse mapa aqui eu mostro o caminho que eles faziam para chegar às Índias e aí, por um acaso, descobriram o Brasil, tá? E aqui nesse mapa também eu mostro a ideia do Cristóvão Colombo, né, de dar a volta ao mundo, indo para a esquerda,
que daria certo se não fosse a América no meio, tá? E quando ele chega aqui na América Central, gente, a convicção desse homem é muito grande. Ele falava pro rei, eu vou dar a volta no mundo e eu vou chegar na Índia. Ele tinha certeza disso. Tanta certeza que ele chegou aqui e acreditou que estava na Índia mesmo. E por isso que chamam de índios, né? Os nativos aqui na América são chamados de índios, porque ele acreditava que chegava na Índia. Até descobrir que não era Índia, gente, levou anos, tá? Então ficou com o apelido de índios. E aí ganhou o nome, né? Nessa época a gente chama de ameríndios, índios da América. Tá? Então, se virem aí na apostila, virem a palavra ameríndios, é porque são os índios da América. Tá? Aqui eu tenho as viagens da Espanha. Tá? Eu tenho, então, o Cristóvão Colombo, que é um italiano, mas financiado pelo governo da Espanha. Ele pega 3, olha a diferença do descobrimento, minha gente, 3 caravelas. Nina, Pinta, Santa Maria, que são, inclusive, o nome das avenidas aqui do bairro do Retiro, né? Já andaram por lá, já caminharam, não caminharam? Sim, isso. É o nome das... É o nome das caravelas de Cristóvão Colombo. Aliás, a Nina e a Pinta eu sei que são das avenidas, não achei a Santa Maria até hoje, mas tudo bem. Isso fica para outro dia. Só conheço as duas também. Então, assim, aqui você vê uma história diferente de Portugal, né? Porque o rei não acredita, a rainha financia, né, escondido, dá o dinheiro que pode, ele consegue achar uns doidos para montar 3 caravelas apenas, e ele vai em direção a oeste, que é a ideia dele. E ele vai seguindo as correntes marítimas. Então, pode ver que o caminho que ele faz de ida não é o caminho de volta. Por quê? Ele tem que saber fazer o caminho correto para chegar e para voltar. Tem época do ano certo para fazer isso, tem todo um estudo. E o Cristóvão Colombo sabia que já estava estudando faz muito tempo. Então, ele consegue fazer esse caminho. Em 1492, ele consegue chegar no Império Azteca, acreditando que é nas Índias, né? Enfim. E depois ele volta. Aí, depois dele, aí você consegue ter outros navegadores com coragem para fazer o que ele fez, né? Se jogar no mar. E o Fernando de Magalhães é um desses navegadores, né? Com coragem, tá? E ele vem para o Brasil, faz as paradas dele, para contornar o sul da África do Sul, para tentar chegar nas Índias e falar que o Cristóvão Colombo estava correto. E ele conseguiu, tá? Ele consegue chegar aqui, né? Dando a volta no mundo, consegue chegar aqui nas Índias e mostrar que ele estava certo, tá? Só que aqui no sul da América do Sul, aqui, ó, ele também sofre com essa esquina, tá? Inclusive ganhou o nome dele, ó, Estreito de Magalhães, tá? Então, Fernando de Magalhães aqui, ele teve que aprender a passar por esse estreito, porque não é fácil. É um encontro de correntes marítimas. Aqui você já tem correntes marítimas geladas, né? Corrente marítima polar, que a gente fala, que vem da Antártida, tá? Nós temos aqui águas quentes do Pacífico, que hoje a gente chama de El Niño, El Niña. Já ouviram falar isso em jornal, já, quando fala de previsão do tempo? Tá? Então, tem todas essas coisas, eles não sabiam na época, né? Foram conhecendo. Então, esse Estreito de Magalhães aqui no sul da América do Sul, era difícil de passar também. Tá? Então, quem conseguisse passar nesse estreito e no Cabo da Boa Esperança eram bons navegadores. E ele consegue fazer essa volta ao mundo, tá? O Fernando de Magalhães. Consegue dar essa volta e provar que Cristóvão Colombo estava certo. Tá? Nós chamamos, então, a Europa de Velho Mundo e a América de Novo Mundo. Tá? Um novo mundo a ser conquistado. Portugal consegue conquistar o Brasil, consegue conquistar Angola e Moçambique, que está quase aqui no sul da África, consegue conquistar Sri Lanka, um paísinho aqui perto da Índia, tá? E Portugal conquista toda a América Latina, tá? Então, desde o México até a América do Sul, faz parte da Espanha. Depois, quem vai conseguir se formar enquanto país, enquanto Estado Nacional, é a Inglaterra, que está aqui, essas ilhazinhas aqui em cima de Portugal e Espanha. E aí ela vai conquistar os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tem o mesmo clima, tá vendo? A mesma região climática. Então, quando chega aqui, não tem muitos produtos para ela retirar, né? Por exemplo, a Espanha retirava aqui do Caribe o cana-de-açúcar, tabaco, né? Vários produtos para poder comercializar. Né? Portugal tirava do Brasil para o Brasil a cana-de-açúcar. O açúcar, gente, era quase uma moeda na época, né? Era uma especiaria, assim como canela, cravo, índia, uma especiaria, né? Deixar as coisas mais doces. Então, Portugal e Espanha lucraram muito com isso, com o açúcar que tiraram do Brasil e aqui das Antilhas, né? Aqui da América Central, tá?
E aí a Inglaterra não se deu muito bem, porque aí ela conquistou os Estados Unidos e não tinha nada diferente. Depois ela conquista a África do Sul, bem aqui ao sul da África, e conquista a Índia, conquista várias ilhas aqui da Ásia. Tá? Inclusive aqui muitas regiões falam inglês por conta disso. Oceania é da Inglaterra, Nova Zelândia aqui também é da Inglaterra, as Filipinas, é tudo da Inglaterra. Né? Inclusive, quando a Rainha Elizabeth faz aniversário, é feriado aqui nesses países, desse lado aqui do mundo. É muito louco isso, né? A rainha faz aniversário lá na casinha dela, do outro lado do mundo é feriado. Né? Uma importância muito grande. E a Inglaterra, então, ela... Ah, professora, mas ela conquistou vários países aqui em umas regiões tropicais. Né? Então vai ter muito produto. Mas, gente, olha a volta que a Inglaterra tinha que dar para buscar produto. Não valia a pena. O que valia a pena? Investir em pirataria e roubar da galera que está aqui pertinho de mim. E foi isso que aconteceu na Inglaterra. Né? A maravilhosa Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, aquele que queria ter filho homem, tá? Que não conseguia, até conseguiu, mas ele morreu cedo. Né? Ele conseguiu o divórcio, se casou, conseguiu ter filho homem. Esse filho homem dele até assumiu o governo, mas em poucos anos ele morreu. E aí quem assume é a filha mais velha dele, tá? A Rainha Elizabeth I. Não é a que está viva, a que está viva está velha, mas é a segunda, tá? É a primeira. E ela investe em pirataria, por baixo dos panos, tá? Ninguém sabia, mas ela investiu. Então, quando você assiste Piratas do Caribe, Jack Sparrow, o navio Pérola Negra, tá? Tudo aquilo existiu de fato. Tá? As lendas, né, são coisas inventadas da época, né, dos mares, mas esses piratas realmente eles existiram. O que eles faziam? Eles ficavam em alto mar, ou nessas ilhas, né, que tem aqui no Caribe, e saqueavam os navios que vinham de vários lugares do mundo para a Europa. Então, eles estavam vindo navio cheio de produto, um navio português cheio de produto da Índia, com tecidos, com vinhos, especiarias, eles roubavam, tá? O navio cheio de açúcar, ouro, eles roubavam. E depois vendia para Portugal e Espanha. Então, a gente pensa, nossa, Portugal lucrou muito com o ouro do Brasil. Sim e não. No início, Portugal até começou a ficar rico, sim, com o ouro que se traduz para o Brasil. Depois começou a ficar pobre. Porque como ele era altamente saqueado, sem saber, né? Mas era altamente saqueado pela Inglaterra, ele tinha que comprar as coisas da Inglaterra. Então, assim, ele comprava as coisas da Índia, era roubado, e ele tinha que comprar da Inglaterra. Então, ele gastava 2 vezes com o mesmo produto. Então, ele começou a ficar pobre. Todo o ouro que Portugal roubou do Brasil foi para a Inglaterra. Tá? Dá para saber, um teste que você faz no ouro, dependendo do quanto ele tem de cobre, de outros itens, outros elementos no ouro, dá para saber onde ele veio do lugar do mundo, né? Qual lugar do mundo que veio aquele ouro. E hoje a gente sabe que o ouro do Brasil foi para a Inglaterra, de Portugal para a Inglaterra. Tá? Esse ouro hoje está guardado nos Estados Unidos, mas ele foi todo para a Inglaterra. E a Inglaterra se torna a maior potência naval da época, um poder assim que ninguém queria brigar. Quem fez isso? A rainha maravilhosa Elizabeth I. Tá? E só foi descobrir muito tempo depois que foi ela que investiu em pirataria, ninguém sabia na época. E ela era cara de pau, ela roubava, depois ela vinha assim para Portugal. Menino, tem uma seda aqui maravilhosa para você comprar. Nossa, tem um vinho sensacional. Sabe? Ela era cara de pau. E ela governou por muitos anos, e ela fez, assim, da Inglaterra um país pobre virar uma potência, tá? É dessa época, as grandes navegações, tá? Ninguém se metia com a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra que interferiu na abolição dos negros no Brasil. A Inglaterra interferiu em várias coisas ao redor do mundo. A primeira Revolução Industrial foi na Inglaterra, porque ela tinha dinheiro para investir em indústria. Por que ela tinha dinheiro? Roubou do povo, roubou de Portugal e Espanha, entendeu? Ela que tinha esse dinheiro. É isso que é legal da história, uma coisa leva a outra, né? E a gente tem que entender isso, não é decorar, é entender, né? O professor Gente de Minas, ele é bom, mas ele não está fazendo essas ligações, né? Aquilo que aconteceu antes, né? Trouxe isso agora, tá? E acho que é isso que falta, né? Então, a Revolução Industrial acontece na Inglaterra por conta das grandes navegações. Por quê? Porque é lá que ela se torna uma potência naval. Por quê? Porque fez pirataria. Né? Agora você vai assistir Piratas do Caribe com outros olhos, certeza. Tá? Ela foi sensacional. Elizabeth I foi sensacional. Tá? Ela brigou para assumir o trono. Ela brigou, porque não poderia, por ser mulher. E aí, como ele não tinha mais filho homem para assumir, um primo que mora lá na Holanda, né, um irmão, não sei de quem,
sempre buscam um homem, né, na linhagem. Ela bateu o pé e falou, não vou deixar, eu vou assumir esse trono. Né? Ainda bem que ela assumiu, porque ela fez história de fato. Né? Então, essa é a história aqui da América, das navegações espanholas, tá? Mas com a interferência aí de Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Sempre. A gente tem essa relação entre os países, tá? E aí, então, Portugal e Espanha ficam pobres, tá? E quem fica rica é a Inglaterra, ela que sai. Então, assim, começa as grandes navegações, Portugal e Espanha arrebentam. Só que depois eles declinam, tá? Eles perdem muitas coisas, eles declinam. E aí a Inglaterra se destaca, tá? Depois da Inglaterra, quem se forma enquanto país também, do lado da Espanha, que é a França. A França se torna um país e também sai conquistando territórios. Consegue o Haiti, aqui na América Central, consegue a Guiana Francesa. Francesa? É, por quê? Porque é da França, tá? Então, um paísinho aqui no norte aqui do Brasil, mais ao norte do Brasil, que é a Guiana Francesa, também da França. Alguns países na África, como Marrocos, da França também. Algumas ilhas aqui também no Pacífico se tornam da França, tá? Mas ela não consegue muita coisa, são só coisas pequenas. Então, Haiti, uma ilhazinha, Guiana Francesa, um paizinho, né? Algumas ilhazinhas. Marrocos, que é grande, que ela conquistou. E depois, quem se forma é a Bélgica, Holanda e Bélgica. A Bélgica conquista o Congo, alguns lugares aqui da África. A Holanda consegue algumas ilhas aqui também na América Central. Mas nada muito significativo, tá? São só algumas ilhas. Tem Curaçao aqui na América Central, que é maravilhoso, uma ilha paradisíaca, é da Holanda. Tá? E assim, então, foram conquistando. E os últimos a se formar enquanto países aqui é a Alemanha e a Itália. Eles só vão conseguir se formar enquanto países em final de 1800, começo de 1900. Gente, olha essa diferença de tempo. Né? Portugal, quando descobre o Brasil, em 1500. A Alemanha se forma no final de 1800. É muito tempo. E aí, quando a Alemanha e a Itália se formam, eles querem terra. Né? Poxa, o mundo está aí todo cheio de ilhas e terras, tudo dividido, a gente também quer. A gente é país agora, a gente também quer. Aí a Inglaterra vira e fala, então, demorou um pouquinho, a gente já dividiu. É que nem vocês estão um grupo na casa de alguém, pede uma pizza, vocês comem a pizza, aí chega mais 2, e aí? A gente também quer pizza. Então, já acabou. Não, mas eu quero pizza. Cheguei. Não, mas a gente já comeu. É a mesma história. E aí o que acontece? A Primeira Guerra Mundial. Por quê? Portugal e Espanha têm a maior parte do mundo, ficou para eles, né? Os outros ficaram com pouca coisa. E a Alemanha e a Itália, que chegaram por último, não tem nada. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Eles querem um pedaço de terra assim, tá? Mas aí fica para uma outra aula, para uma outra história, tá? É isso, meninas. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Sora, eu, tipo, não sei se você já explicou, mas eu, tipo, não sei o que é capitalismo, assim, entendeu? Não sei se você já explicou, não me lembro. Não expliquei e nem o professor explicou, porque não é matéria de vocês. É isso que eu achei estranho, entendeu? Então, eu fiquei, tipo, bem perdida no assunto. Não, completamente. A hora que começou a aula e lançou isso, como assim, né? Porque não é matéria de vocês. O que é matéria de vocês seria mercantilismo. Então, assim, o que é capitalismo? É o mercantilismo, só que muito mais avançado. Porque agora a gente vai falar também do lucro, tá? Que aqui eu ainda não, no mercantilismo eu não entrei no lucro ainda, né? O capitalismo tem um lucro. E desse lucro eu vou usar para reinvestir, tá? Então, capitalismo, tá? Ismo, a gente aprendeu o que significa esse sufixo. O que é ismo? É a prática de algo, certo? Capital. Capital é o quê? Dinheiro. Ah, Sora, só dinheiro? Não, tá? Eu tenho dinheiro como dinheiro e eu tenho dinheiro como capital. Ah, legal, Sora, agora você explicou bem, só confundiu. Como assim? Dinheiro como dinheiro, eu uso para mim, tá? Nossa, estou com vontade de comer pizza, eu vou lá comprar uma pizza. Então, eu usei meu dinheiro como dinheiro, comprei para mim. Dinheiro como capital é dinheiro que é investido e vai me render algo em troca. Eu espero que tenha algo em troca, tá? Então, ele é um investimento, tá? Então, eu falo, quem é capitalista? Né? As pessoas falam assim, eu sou capitalista porque eu comprei um iPhone. Não, você não é capitalista porque comprou um iPhone. Tá? Você faz parte do sistema capitalista. Quem é o capitalista? A pessoa que tem o capital, que tem dinheiro para investir. Se você é assalariado, você não é capitalista. Você é assalariado.
Ah, mas o meu pai ganha 35 mil por mês, mas ele ganha um salário. Se ele for demitido, ele vai ganhar quanto? Zero. Então, ele não é capitalista. Capitalista é aquele que tem capital, aquele que investe, tá? Então, é o cara que consegue investir, fazer uma grande indústria, investir em ações, em bolsa de valores. Pessoa que não tem salário, né? Ela vai viver dos rendimentos, vai viver dos lucros, tá? Então, aí é uma outra pegada. Eu não entendi por que ele entrou nisso. Não faz sentido para a aula de vocês, né? A aula de vocês é mercantilismo, tá? O capitalismo é algo mais elaborado. Conseguiu compreender? Ou quero que eu explique de novo? Não, entendi. Se você pudesse, tipo, já entrando nesse assunto assim, sabe, por conta de memes e tal, tem comunismo também, que tá sendo usado bastante em memes. Daí, tipo, eu também tô entendendo bem pouco. Daí, se você puder explicar, eu agradeço. Olha, isso daí vai uma aula para explicar a diferença do capitalismo, socialismo e comunismo. Isso daí eu explico no primeiro ano em sociologia. O comunismo... Nossa Senhora! Meu senhor! O comunismo, tá? A palavra também já diz o que significa. Ismo, prática de algo comum, que é comum a todos. Tá? Então, é a prática das coisas que é comum a todos. Ou seja, viver em comunidade. Tá? Quem que já viveu em comunismo na história das civilizações, na história da humanidade? Índios, tribos africanas que não tiveram contato com o homem branco, índios também que não tiveram contato com o homem branco, tribos aborígenes na Austrália. Por quê? Tudo é de todos. Né? Pensa uma aldeia indígena. Tudo é de todos. Se eu preciso de 8 peixes para matar a fome da minha aldeia, eu vou pescar 8 peixes. Capitalismo. Eu pesco 20, como 8, vivendo o resto, não é assim? Né? Então, o comunismo então é isso, é o que é comum a todos. Então, os indígenas que não tiveram contato com o homem branco, tá? Que já tiveram contato com o capitalismo, então já mudou, esses viveram no comunismo. Então, todo mundo ajuda a fazer a oca, todo mundo ajuda a pescar, né? Os serviços são divididos, as mulheres vão plantar, os homens vão caçar, vão pescar, mas é tudo para todos, tá? Não tem o que é meu, o que é seu, o que eu faço para mim, né? É tudo de todos, isso é comunismo. Só que as pessoas não entendem dessa forma e acabam usando o termo comunismo de forma errada, né? Então, quando eu falo assim, eu acho que todos têm que ter educação. Você é comunista. Ué, mas... Não sou comunista. Só acho que todo mundo tem direito a uma boa educação, uma boa saúde. Eu acho que todo mundo tem que ter um lugar para morar. Você é comunista? Não sou. Né? O comunismo é viver em comunidade, né? Todos ajudando todos, fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Eu não acho que do capitalismo a gente consiga viver no comunismo. Eu acho que é difícil fazer essa transição. Porque no capitalismo a gente é egoísta, a gente é ambicioso, a gente quer o melhor, a gente quer mais, né? Então, a gente não consegue, acho, viver em comunismo, em comum com todos. Imagina você usar a mesma roupa que todo mundo? Consegue imaginar isso? Estranho. Você usar o mesmo corte de cabelo que todo mundo? Você morar numa casa igual de todo mundo? Eu acho que a gente não consegue fazer isso agora que a gente já teve contato com o capitalismo, sabe? Os indígenas conseguem, né? Então, esses que nunca tiveram contato com o homem branco. Então, eles têm a mesma roupa, eles têm a mesma oca, a mesma forma de caçar, a mesma forma de plantar, e vivem assim a vida toda. E tá tudo bem, tudo dividido. Entendeu? Entendi. Seria mais ou menos isso, sim, explicando facilmente para você, mas é mais complexo, tá? Lá no primeiro ano a gente vai ter uma aula disso. O que mais? Beleza. Eu acho que mais nada. Só? Foi só isso mesmo. Então, tá bom. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar que eu estou disponível para responder. Mais alguma pergunta, meninas? Não. Só. Não? Então tá bom, agradeço a presença de vocês, tá bom? Obrigada, meninas. Até a próxima. Valeu, Sorá. Na próxima a gente fala dos astecas. Talvez os maios incas na mesma aula, vou tentar colocar na mesma aula, mas é porque são civilizações complexas, que eu gosto bastante de falar. Mas a próxima aula, os astecas, com certeza os astecas, tá? Sou muito fã deles, gosto muito deles, tá? A gente explora um pouquinho mais sobre eles. Eu havia marcado para essa sexta, mas como vai ter aula, não vou conseguir fazer. Mas eu remarco com vocês lá no grupo, tá bom?
Beleza. Tá bom. Beleza. Obrigado, meninas. Beijos. Até a próxima. Falou, Sorá. Até.